Olha só, muito bom. Viva a compaixão. E hoje, em especial, nós vamos falar viva a compaixão nos relacionamentos. Nós ouvimos no domingo passado o nosso irmão Du, que estava aqui antes de mim, o Cássius Eduardo, a gente chama de Du, ele falando e pregando, e ele trouxe algumas imagens que nos trouxeram a reflexão sobre a compaixão. Será que temos tido compaixão daquelas pessoas que precisam, daquelas pessoas que às vezes não são desfavorecidas financeiramente, mas também precisam da nossa compaixão, não apenas os desfavorecidos? E foi muito interessante. Mas é muito mais fácil, não sei se os irmãos vão concordar comigo, é muito mais fácil a gente ter compaixão de pessoas que estão mais longe de nós, muitas vezes. Quando a gente vê um vídeo, por exemplo, missionário, e aparecem ali imagens de pessoas carentes, pessoas ali que estão necessitadas, estão precisando de ajuda, estão passando fome, estão passando necessidade, e a gente, meu Deus, eu preciso fazer algo. A gente se sente impulsionado a fazer alguma coisa. E a nossa tendência em querer abençoar os que estão distantes, geralmente é maior do que a nossa tendência em ajudar os que estão próximos. Estamos em campanha de missões mundiais, mas não podemos parar de refletir nos que estão próximos também. Eu sempre tive o coração voltado para missões mundiais. Quem conhece meu testemunho sabe disso. Mas hoje o que Deus colocou no meu coração é para a gente viver a compaixão nos nossos relacionamentos. Em especial nos nossos relacionamentos familiares. Dizem que o maior desafio de relacionamento é o relacionamento familiar, porque é onde a gente demonstra quem nós realmente somos. Quem a gente vê uma vez na semana é muito mais fácil a gente conviver, a gente conversar, a gente se relacionar. Mas aqueles que nos veem todos os dias, aqueles que nós acordamos ao lado, aqueles que temos que conviver e sabemos mais os defeitos, é mais difícil de nos relacionarmos. E nós vamos estar falando um pouquinho a respeito de vivermos essa compaixão com a nossa família, com os de perto, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos interpessoais de forma geral, no trabalho, em casa, em outros ambientes que estamos nos relacionando. Então, quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 ao 16. Números 12, do 1 ao 16. Irmãos, quando falamos em relacionamento, a gente precisa entender, antes de lermos até esse texto, fazer uma introdução desse texto, em todo relacionamento há conflitos. Não existe relacionamento sem conflito, porque onde tem pessoas, tem conflitos. Num casamento, por exemplo, nós não brigamos, amém, mas existe uma divergência, porque são dois seres completamente diferentes, né? Começa sendo um homem e uma mulher, dois mundos opostos. E onde existe relacionamento de pai, de filho, de sogra, de sogro, de empregado, de patrão, onde existe relacionamento, qualquer relacionamento, existem os conflitos. Inclusive na igreja, porque nos relacionamos uns com os outros, né? Nós estamos aqui como um corpo de Cristo, e nós nos relacionamos, e não existe igreja também sem conflito. Existem os conflitos também, mas precisamos estar maduros para lidarmos com eles, porque eles virão. Se ainda não veio para você, vai vir um momento, porque as pessoas, nós somos diferentes. Então tem aqueles que já estão um pouquinho mais maduros, já sabem lidar, já sabem falar, já sabem ouvir, e às vezes o irmão ainda está crescendo naquela área, não sabe ainda não. Então é necessário que a gente tenha paciência, e a gente vai estudar o que a Bíblia
nos orienta sobre esses relacionamentos. Como podemos crescer no relacionamento, inclusive na igreja. Então, por mais espiritual que uma igreja seja, vai haver conflitos, porque existem pessoas envolvidas. E conflitos, eu escrevi aqui, são inerentes à existência humana. Onde encontrarmos dois indivíduos, também encontramos problemas de relacionamento. Porque não existe um indivíduo igual ao outro. Somos diferentes. Olha aí para quem está ao teu lado. É igual você? Olha aí, vamos olhar muito para o lado hoje. Não é jargão não, olha aí. É igual você? Pode ser parecido. Até Esther e Estelita, se estiver aqui, hoje eu confundi a Esther com a Estelita. Fazia tempo que eu não fazia isso. Que são gêmeas, mas são diferentes. E nós sabemos o quanto somos diferentes. E precisamos extrair o potencial da nossa diversidade. E entendermos como nos relacionarmos. Então, num tempo que estamos falando de compaixão, vamos viver a compaixão, irmãos, que maravilhoso, vamos fazer missões, vamos entregar ofertas para aquelas pessoas que estão precisando, vamos sim, irmãos, é necessário, mas, primeiramente, eu preciso viver a compaixão com os que estão perto. A luz que brilha longe, brilha primeiro, perto. Então, vamos ler, irmãos, Números 12, do 1 ao 16, diz assim: Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais do que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse: ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ali ficou com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que incessantemente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplique que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até lá ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Senhor, eis aqui a tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor fale, ó Deus, e revele, ó Deus, aquilo que às vezes está oculto aos nossos olhos, Pai. Precisamos aprender com a tua palavra. E a nossa oração é que o teu Espírito possa nos dizer, nos ensinar nessa noite, a vivermos relacionamentos que te agradem, relacionamentos que te glorifiquem. Ajuda-nos, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha só que interessante, um caso de família aqui na Bíblia. 3 irmãos, né? Miriam,
Miriam, Arão e Moisés, e ali um conflito entre eles. E a Bíblia vou usar a expressão do meu marido, extraordinária, espetacular, porque traz casos reais e verdadeiros do dia a dia das pessoas. Por isso que ela é verdadeira e é confiável. E aqui mostra um conflito, nada mais, aparentemente ali, a discórdia dos dois irmãos, Arão e Miriam, foi para Moisés, porque ele tinha casado com uma mulher cuxita, Aparentemente foi essa o motivo da briga entre eles, da discórdia, mas a verdade é que eles estavam um pouco enciumados com Moisés. Por que Deus usa o nosso irmão e não usa a gente da mesma forma? E no fundo, eles estavam com ciúmes do que Moisés estava fazendo e eles não estavam fazendo como Moisés. Alguns dizem que essa mulher que Moisés tinha, na verdade ele tinha desposado, essa mulher cuxita. A Bíblia não fala o nome dela, alguns dizem que ela era Zípora, com a qual Moisés se casou com 40 anos antes, lá na terra de Midian. Tem pessoas que acreditam que essa mulher que ele deixou foi essa mulher Zípora. Mas a Bíblia não menciona o nome dela, e pela lei ele podia fazer isso. Ele não estava contrariando aquilo que naquela época podia ser feito. Enfim, seja como ela for, ele seguiu a legislação da época ali, Moisés. Mas a verdade é que a gente vê esse conflito entre eles, Moisés toma essa atitude, mas os irmãos não concordam. Às vezes na nossa família, a gente vê algumas atitudes que a gente também não concorda. Não tem? Nossa, meus pais não deviam fazer aquilo. Nossa, meu filho, nossa, aquela situação. Tem situações que a gente também não concorda. E é interessante que ali a reclamação dos irmãos foi um pretexto, não passava de um pretexto para eles brigarem, O que realmente eles estavam atrás era do prestígio que Moisés poderia ter. Então Moisés, ele estava sendo a boca de Deus na época. E ali os irmãos dele queriam esse mesmo prestígio de Moisés. Essa era a motivação daquela briga. Não era nem tanto a mulher que ele tinha desposado, no coração deles. E é interessante que havia essa luta pelo poder entre os irmãos ali. Eles estavam com esse ciúme, E uma coisa que me chamou a atenção, a gente olha ali para o texto, no capítulo 12, o versículo 2, diz assim: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés, também não falou por meio de nós? E o texto diz, e o Senhor ouviu isso. Eu grifei na minha Bíblia essa frase, o Senhor ouviu isso. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus ouve. Parece qual que é a palavra? Repetitivo. Deus ouve as nossas reclamações. Deus ouve as nossas queixas com relação aos outros. Deus ouviu o que Miriam e Arão estavam reclamando do irmão. Deus ouve quando nós também nos queixamos e murmuramos de alguém. Olha só que interessante. Quando a gente vê na história de Saulo, antes dele se tornar Paulo ali, ele perseguia a igreja, certo? E quando ele se encontra com Jesus, o que Jesus fala para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E Saulo estava perseguindo quem? A igreja, Mas Jesus fala, você me persegue. Então, quando a gente persegue a igreja, a gente está perseguindo Jesus. Quando a gente se queixa da igreja, a gente está se queixando de Jesus, que é o Senhor da igreja. Quando a gente se queixa do Filho de Deus, do profeta, do homem de Deus, como eles fizeram aqui, Deus se sentiu ali ofendido e foi defender Moisés. E é exatamente o que o texto diz, o Senhor ouviu isso,
porque Moisés era humilde mais do que qualquer outra pessoa. Então Deus, Ele ouve. Então podemos ter esse temor do que podemos falar, como vamos queixar, como vamos comentar algo. Precisamos saber que Deus ouve. E Deus é aquele que resolve as situações, né? E foi Deus que resolveu essa situação entre os 3 irmãos. A gente vê o que eu aprendo também. O texto diz no começo do versículo 4, no mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam. Vamos ser sinceros. Quando a gente tem um conflito, a gente resolve no mesmo instante? Sim ou não? Depende, né? Se for algo assim bem simples, pisei no pé sem querer. Ai, perdão, me desculpa, minha irmã. Mas às vezes a gente magoa ferozmente alguém e não pede perdão. Uma coisa simples a gente tem o hábito de fazer. Esbarrou na pessoa, ai, me perdoa, minha irmã. Mas, às vezes a gente fere a pessoa, foi algo muito mais grave e a gente não pede esse perdão. Deus, Ele agiu de forma instantânea, Deus, Ele agiu no mesmo instante. Houve o conflito, Deus, não, peraí, agora, vão para a tenda, vou resolver isso agora com vocês lá. Isso nos ensina que os conflitos precisam ser resolvidos. Eles não podem ser deixados para depois, não podem ser esquecidos, deixados embaixo do tapete, porque vai piorar, a sujeira vai aumentar. E a Bíblia vai nos ensinar que isso pode gerar em nós raiz de amargura, pode gerar em nós uma série de enfermidades espirituais. Podemos dar lugar para Satanás, nós damos vantagem para o inimigo quando a gente não perdoa o irmão. Então é algo realmente que a gente precisa aprender aqui. Deus, no mesmo instante, Ele resolveu a situação. E eu pergunto para você, o que você precisa resolver, que ainda não resolveu nos seus relacionamentos? Viva a compaixão nos relacionamentos. É muito mais fácil a gente amar quem a gente não conhece, quem a gente não convive. Mas Deus quer de nós que a gente ame aquela pessoa difícil, que trabalha com a gente, aquela pessoa difícil que nos incomoda. É assim que Deus vai moldar o nosso caráter. Não foi isso que Jesus ensinou? Se fosse para amar só quem nos ama, né? Mas vocês têm que amar seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Então precisamos orar, precisamos aprender a resolver os nossos conflitos, né? E é muito legal que o texto fala assim que Moisés, ele era humilde, mais do que qualquer outra pessoa na terra. E quando nós somos assim, né, o alvo, ser como Moisés nesse exemplo, Deus vai resolver o conflito para nós. Ele pode nos ajudar, pode nos auxiliar. E o desafio é seguirmos esse exemplo. E uma coisa que nós precisamos aprender e desenvolver, nós de forma geral, igreja, seres que se relacionam, é o que eu gosto de chamar a arte da confrontação. A arte da confrontação é a forma com que a gente lida com o conflito, porque eles virão em algum momento, ou já estão vindo e a gente não sabe como lidar. A arte da confrontação, como que eu vou resolver tal situação? E o primeiro passo, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 15. Nós vamos ler. Já está ali, né? Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. A Bíblia nos ensina, irmãos, né? Como é maravilhoso. Ele nos dá todas as instruções. Olha, se alguém fez uma coisa ruim contra você, conversa com o outro para ficar do seu lado. É isso que a Bíblia fala? Conversa com o outro para você se sentir amparado? Não. A Bíblia fala para ir diretamente no irmão.
teve alguma situação que te chateou, vai diretamente naquela pessoa. Não contamine outros. Não contamine desnecessariamente. Às vezes a pessoa está passando um problema que a gente nem sabe. Às vezes a pessoa não te viu na rua, você já ficou magoado porque ela virou a cara. Às vezes a pessoa não viu, estava atrasada, a gente não sabe. Ou às vezes a pessoa fez mesmo errado, magoou, ofendeu, abusou. Às vezes a pessoa fez algo errado. Mas o que a Bíblia nos orienta a fazer? Irmos até ela. Se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele, em particular. A gente não pode expor o erro do irmão. A gente precisa ir. Então, a primeira orientação para essa arte da confrontação nos nossos relacionamentos: busque conversar com a pessoa correta. Não busque a pessoa errada. Busque a pessoa que você precisa resolver diretamente com ela. É difícil porque a gente quer fugir, mas quanto mais a gente quer fugir do problema, a gente não age como Deus agiu nessa situação, no mesmo instante. Ele não deixou a situação tomar uma outra proporção, Ele resolveu de imediato. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele quer dizer o quê? Não durma sem resolver os problemas, não deixa para amanhã não. Tem alguma coisa te incomodando? Resolva hoje, não durma dessa forma. Porque faz mal para nós e também, além de nos fazer mal, a situação vai piorar no dia seguinte. E aquilo fermenta e Satanás aumenta a situação e daqui a pouco você está contaminando o outro, daqui a pouco a situação tomou uma proporção, porque a gente não seguiu o padrão do que a Bíblia falou para a gente seguir. Se você tem algo contra alguém, vá até ele, em amor, converse, chame-o a atenção para o erro. Olha, irmão, naquele dia, me perdoa, mas eu fiquei tão triste por isso, por isso. E Deus vai reatar esse relacionamento. Mas nós precisamos obedecer, viver a humildade de Moisés. Porque para fazer isso, a gente precisa ser humilde. E ser como Moisés foi também, um homem humilde. Ainda falando de perdão, não tem como a gente não ler Mateus 6. Vamos abrir rapidamente? Põe aí, Marconi, que vai ficando mais rápido. Mateus 6, o versículo... Pode ser do 1 mesmo. Põe no do 16. Mateus 6, 16. A verdade, aí em Mateus 6, a gente vai encontrar a oração do Pai Nosso. Sabe que a gente consegue dizer juntos? Está afiado? Ninguém está dormindo não, né? Porque o Roosevelt, quando ele prega, ele é incisivo, né? Ninguém dorme. Mas às vezes eu vou falando assim, pode ser que alguém esteja com sono. 6,16, deixa eu abrir aqui. Vamos falar juntos a oração do Pai Nosso? Põe no 14, que eu acho que é um pouquinho antes. O 10, acho que no 10 começa. Antes, né? É que eu não abri aqui. Vamos lá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos quem? Os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pode passar? Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Pode passar? Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai, o que diz? Não perdoará os seus pecados. É um texto muito claro e que deve nos chamar a atenção. Espera aí, quem não quer o perdão de Deus? Queremos ser perdoados, então precisamos aprender a perdoar. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados do mesmo jeitinho que eu tenho perdoado aqueles que estão me ofendendo. E nós precisamos aprender na arte da confrontação, perdoar de verdade, perdoar de coração. E ser, de fato,
transformados. Eu escrevi aqui, que eu li num livro falando de relacionamentos, diz constantemente, e eu até estou falando de relacionamentos na escola bíblica, né, na nossa academia da alma, e eu descobri essa semana, estudando esse assunto, que o meu temperamento pessoal tem muita dificuldade nessa área. Eu acho que por isso que eu estudo, para aprender a me aperfeiçoar nos relacionamentos. Porque a gente vai identificar em nós fraquezas que a gente precisa aperfeiçoar, mas pelo Espírito isso é possível. E eu anotei assim: constantemente falamos contra o irmão, falamos para o irmão, falamos sobre o irmão e quase nunca falamos com o irmão. Falamos para a pessoa que teve um problema sobre aquilo, falamos com outra pessoa, falamos sobre o assunto, mas não falamos com a pessoa sobre aquele assunto. Então, a postura bíblica, como nós lemos, é procurá-lo diretamente, conversar, orar e entender que os conflitos são naturais. Agora, a forma com que nós lidamos com ele precisa ser a forma bíblica, a forma com que Jesus nos orientou a fazer. O segundo ponto na arte da confrontação é encarar o conflito. Deus ali levou-os à tenda do encontro e Deus ali lidou com o conflito. É difícil a gente lidar com o conflito. A gente às vezes quer fugir dessas situações, não é? Não é situações chatas, mas são situações que a gente vive. E a gente precisa aprender a lidar com o conflito. Se tem algo que te incomoda, é necessário a gente aprender a encarar o conflito. Diz, né, não deixar para depois, embaixo do tapete. Não tem aquela frase, né? O tempo vai curar isso, gente. Quem já escutou isso? Não, o tempo cura tudo, né? Não, o que cura é a palavra de Deus sendo praticada na nossa vida. Quando a palavra diz para a gente perdoar, isso vai nos trazer cura. Se a palavra diz para a gente procurar o irmão e conversar, isso vai nos trazer cura. Não é o tempo que vai curar. Então, a gente precisa sim do diálogo, a gente precisa da compaixão e da oração para a cura dos nossos relacionamentos, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 5, 23, e a gente vai entender a base bíblica de encararmos o conflito. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Até aí. Olha que interessante, é Jesus que está ensinando ali. Você está indo oferecer a sua oferta a Deus, é o que nós estamos fazendo aqui. O culto é a nossa oferta, não é só o que a gente entrega ali no gasofilácio. A gente está ofertando o nosso tempo, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. A gente está ofertando aqui para Deus, é o nosso culto. Mas espera aí, eu lembrei que naquele dia, eu acho que eu fiz alguma coisa que alguém está meio assim comigo. Se você lembrou, o que a palavra diz para a gente fazer? Deixa a sua oferta. Não vai ter sentido você oferecer ela dessa forma. É isso que Jesus está falando. Vá. Não, peraí, meu irmão, vem cá. Reconcilie com ele e depois vá. Entregue a oferta a Deus. A gente precisa entender que nosso Deus, Ele vê, Ele nos conhece, Ele ouve, como eu falei anteriormente. Deus ouve, Deus sabe. E se estamos aqui, nós precisamos, de fato, viver a transparência, viver a integridade nos nossos relacionamentos, a humildade de pedir perdão. Esses dias, uma irmã aqui da igreja falou: Milane, você me perdoa, eu fiquei chateada com você por alguma coisa que você fez. Eu falei: minha irmã, me perdoa também, por favor. A gente se abraçou. Irmãos, eu amo muito mais ela agora do que antes. É impressionante isso. E Deus, Ele abençoa de uma forma o relacionamento depois do perdão, que edifica.
E a gente precisa viver esse princípio maravilhoso da Bíblia, que é o perdão. E a gente deixa de usufruir isso, né? Por vergonha. O que vai pensar de mim se eu falar? Por orgulho. Porque a gente precisa se humilhar para pedir perdão. E é interessante porque quando o texto fala assim, não é que você fez algo contra alguém, vá lá e se reconcilie porque você fez errado. Não, é o irmão, você se lembrou que o irmão tem algo contra você. E isso nos ensina o princípio bíblico, considere o outro superior a si mesmo. Então não espere que o teu ofensor venha pedir perdão para você, chegue nele, abrace-o, olha, você me perdoa? Foi ele que te ofendeu, mas você me perdoa? E que seja de coração, e é algo que a gente precisa viver a compaixão para com os nossos ofensores, para com aqueles que nos relacionamos no dia a dia. A compaixão com o nosso pai, a compaixão com o nosso professor, a compaixão com o nosso amigo, a compaixão com o nosso funcionário, que às vezes só erra, não sei. Precisamos viver a compaixão. E é interessante que Arão, Deus mudou toda a realidade aqui na vida, né? É muito triste a gente ler esse texto e ver que Miriam ficou leprosa, né? A gente vê um castigo de Deus ali para a vida dela. Eu não quero isso. Quando a gente lê, a gente precisa aprender com os erros dos outros. E a palavra diz que ela teve um castigo imediato. Ela falou contra a boca de Deus naquele tempo. Era Moisés, um homem que se relacionava face a face com Deus. E ela falou contra ele. Na mesma hora ela ficou leprosa. Olha o castigo. Não precisamos sofrer para aprender que não podemos falar mal. Não preciso sofrer para aprender que não precisa se queixar. Vá até a pessoa e converse. Os irmãos sabem que eu sou filha de pastor, né? E desde que eu nasci no campo, meus pais eram missionários de missões nacionais no Paraná. E eu cresci ouvindo histórias dos meus pais, cresci ouvindo testemunho. Faltava comida, faltava coisas em casa, os meus pais, vamos orar agora, a gente se ajoelhava. Isso eu guardo muito para a minha vida. Qualquer dificuldade é a primeira coisa, vamos orar, porque eu via isso na minha família. Mas uma coisa que eu via, os meus pais, ainda, Foz do Iguaçu, algumas pessoas se levantaram contra o meu pai naquela igreja. E foi um tempo muito turbulento, mas nós já tínhamos compreensão, eu e os meus irmãos. Eu tinha por volta de 10, 11 anos. Algumas pessoas se levantaram contra os meus pais. E meus pais oravam por aquela família específica. Irmãos, Deus levou aquela família. E não demorou. Foi uma coisa muito rápida. Eu não sei explicar, mas eu sei que Deus cuidou dos meus pais. E naquela semana em que tudo aquilo aconteceu, os meus pais oravam. Infelizmente, eles sofreram um acidente de carro e a família morreu, gente. Foi uma coisa assim muito marcante para mim, criança. Poxa, meus pais estavam orando por eles, olha o que aconteceu. Deus é um Deus poderoso. A minha cabeça de criança, Deus, como Deus responde. Deus, eu não posso pecar contra o meu pai. Deus, eu preciso respeitá-lo. E eu cresci com esse temor. Mas hoje o respeito tem sido algo muito... A gente não respeita mais o pai, a mãe, a gente não respeita mais o professor, autoridade nenhuma, porque eu é que sei, é a minha opinião que importa. É ou não é? E a gente precisa ter o temor. A gente precisa ter o temor a Deus. Quando Deus fala, é porque é para o nosso bem. Olha, honrem o seu pai e a sua mãe, para que você viva, para que te prolongue seus dias, para que você não morra cedo. Honra. Quando Deus fala, honre as autoridades. E a gente precisa entender aqui, Miriam ficou leprosa como castigo de Deus, porque ele falou contra o homem de Deus. Isso a gente precisa entender e aprender com
com isso que aconteceu. Deus ouve. E ali, eu fiquei me questionando, por que Miriam ficou leprosa e Arão não? Por que ela ficou e ele não? Qual é a diferença, né? E aí eu fui estudar um pouquinho sobre isso, e provavelmente ele não ficou leproso por ser o sumo sacerdote. Ele teria sua impureza cerimonial e ele iria prejudicar toda a nação naquela época por conta da sua impureza, por ser o sacerdote cerimonial. Então ali Deus tem as suas razões do porquê ele agiu. De repente foi ela que incitou contra ele. A gente não tem os detalhes no texto, mas Deus sabe o porquê que ele fez aquilo. E é interessante porque essa situação ocasionou 3 mudanças nesse cenário. A Miriam, ela estava falando muito, ela ficou muda. Mudou completamente. Arão, ele estava acusando, ele começou a pedir desculpas. E Moisés, que estava mudo, calado, ele começou a interceder. Então, quando Deus entra na situação, ele muda as nossas posturas, né? Ele muda a nossa forma de reagir, a nossa forma. Às vezes a gente tem um impulso de agir de tal forma, mas Deus, ele muda esse impulso. Ele nos transforma quando ele está no conflito, quando ele está resolvendo a situação. E nós podemos também, né, chegar na mesma conclusão em nossos conflitos, né? Não precisamos, às vezes, viver algo assim como Miriam viveu. E também é necessário a gente superar o conflito, né? Nessa arte da confrontação, não fique escravizado pelo conflito. Às vezes tem um conflito que você já resolveu, mas você ainda quer remoer, ainda quer trazer a memória. E deixe para lá, passado. O apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. E nós precisamos deixar para trás o que a gente já resolveu. Então, se nós temos um conflito para resolver, deixe para trás depois de resolver. Não remoa novamente. Porque em 1980, não sei o quê, você falou isso. Mulher tem memória assim, não tem? A gente precisa deixar, a gente precisa deixar as coisas que para trás ficam, para avançar para as questões diante de nós. E ali, o povo superou o conflito entre eles, né? O povo todo vivia a mesma situação. A gente vê no texto que, por Miriam ter ficado leprosa, o povo teria que esperá-la. Ela ficou fora do acampamento, né? Era um povo que acampava, ficava um tempo, levantava e ia para outro lugar, acampava em outro lugar. Então, eles não podiam sair com Miriam daquele jeito, e Miriam não ia poder ficar junto do acampamento com eles. Então, ela ficou fora do acampamento por 7 dias, o tempo que Deus estipulou. E falou, olha, esperem Miriam ficar curada, para vocês poderem partir. E foi o que o povo fez, o povo esperou Miriam ficar curada para partir. Aí eu fiquei pensando, mas o que isso nos ensina, Senhor? Por que ficou esperando? E eu fiquei pensando, quem nós precisamos esperar? Às vezes nós precisamos ser esperados, mas às vezes nós queremos que o irmão tenha o ritmo que a gente tem, tenha a maturidade que a gente já tem de resolver um conflito, mas ele ainda não tem, precisamos esperar o tempo dele. Queremos que ele já saiba falar com sabedoria conosco, mas precisamos esperá-lo. Ali o povo esperou o tempo de Miriam, o tempo que Deus tinha estipulado, e nós precisamos aprender com isso, precisamos esperar, ter paciência, esperar o tempo do irmão, esperar a maturidade desse parente que às vezes nós temos perto, desse amigo que às vezes nós temos perto. Teve uma vez que eu pedi a Deus, Senhor, me dê paciência, eu sou muito irritada, fico muito irritada com as coisas, me dê mais paciência. Eu era adolescente, eu orei. Aí no meu ambiente de trabalho, Deus colocou uma mulher que era muito, muito desagradável para todos.
ela brigava, ela reclamava, ninguém ficava perto dela, só eu ficava ao lado. E ali Deus foi me tratando. Milene, não fale. Aí eu ficava silêncio. Milene, diga que você vai orar por ela. Aí eu vou orar por você, mas eu queria falar outra coisa. E ali eu fui pedindo paciência e Deus ia colocando cada vez mais ela perto de mim. Não, Senhor, até que ela veio para o meu lado e ficou convivendo comigo. E ali eu percebi que Deus estava me tratando. E, de fato, Deus estava me tratando naquela área. E ainda está nos tratando. Mas nós precisamos entender que estamos sendo trabalhados ainda. Não estamos prontos. Quando estivermos prontos, vamos para a glória. Amém? Então, a igreja é esse ambiente onde ninguém está pronto. O pastor não está pronto, eu não estou pronto, ninguém está pronto aqui. Estamos em preparação. Estamos em santificação. Com o compromisso de não pecar, como falamos hoje de manhã. Senhor, eu não quero pecar, me ajuda. Então, mas ainda não estamos e precisamos ter compaixão para com o pecado do nosso irmão. Eu queria que a gente lesse Gálatas 6, 1 e 2, que vai nos ensinar isso. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajude a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Então, são ensinamentos para a igreja, ensinamentos para nós. Cuidarmos uns dos outros, cuidarmos dos mais fracos, dos mais sensíveis. Nós, como igreja, temos esse papel de ajudar, amar, demonstrar essa compaixão que temos falado, né? E aqui essa existência de conflitos, já estamos encerrando, né? Ela pode gerar em nós ressentimentos, amargura, né? Essa falta de perdão que nós podemos ter de alguém ou de alguma situação. A existência de conflitos não é falta de saúde numa relação. A incapacidade de resolvê-los, sim, pode ser uma doença. Muitas vezes deixamos de enfrentar os desentendimentos de forma madura quando eles aparecem, negamos, lamentamos, postergamos, comentamos, remoemos, agravamos o problema, mas não o confrontamos e nem o resolvemos. Então, que Deus possa nos ajudar a irmos a um nível de crescimento, né, espiritual, de forma a termos compaixão daqueles que pecaram contra nós, daqueles que são mais fracos quando nós falhamos. E, às vezes, queremos que tenham compaixão da gente, né, quando a gente erra. Mas como nós temos tido compaixão? Como tem sido o nosso coração em compaixão? E no nosso ambiente também comercial, em nossos relacionamentos comerciais. E eu lembrei do texto da parábola de Jesus. Vamos ler? Mateus 18, 21. E eu vou encerrar com esse texto. Mateus 18, 21 diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado, presta atenção nessa história, pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua esposa e os seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto,
Quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. E foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. A gente vê um texto muito claro, uma parábola que Jesus está contando uma história que tem princípios que a gente precisa aplicar. Então, a gente vê um senhor que quitou a dívida do seu servo, uma dívida grande, mas esse servo, ele, assim que foi perdoado, ele foi cobrar alguém que lhe devia muito menos, e ele não perdoou aquela dívida. Então, quando o Senhor soube disso, ele lançou, na prisão e o fez pagar. Isso nos faz uma comparação aqui, essa parábola, com o que Jesus faz conosco, com o que Deus faz conosco. Deus nos perdoou dos nossos pecados, Deus nos perdoa das nossas fraquezas, das nossas dívidas. E nós estamos dispostos a perdoar como temos perdoado? Essa frase que Jesus disse: acaso você não deveria ter misericórdia do seu irmão da mesma forma que eu tive de você? Essa frase deve ressoar no nosso coração. Acaso você não deve ter misericórdia do mesmo jeito que eu tive de você? Porque aquele que pecou poderia ter sido nós. Nós também pecamos. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu não sei se você está vivendo algum tipo de conflito, se você já viveu, ou se você ainda vai viver. Isso é muito natural da nossa vida. Mas eu quero te desafiar a viver a compaixão nos seus relacionamentos. Quero te desafiar hoje a viver o que nós refletimos. Não é fácil a gente perdoar. Eu sempre digo que perdão não é amnésia. A gente não vai deixar de lembrar o que aconteceu. A gente simplesmente vai perdoar. E quando lembrarmos, não vai doer. Eu não sei quem você precisa perdoar hoje. Mas talvez aqui entre nós tenha alguém que precisa se reconciliar com alguém. Quando for entregar a sua oferta, vá a teu irmão, se reconcilie com ele, e depois entregue a sua oferta no altar. Irmãos, como tem sido a nossa oferta a Deus? Tem algo que precisamos resolver? Não deixe para depois. Tem alguém que você precisa conversar? Vá até ele. Perdoe. Nós vamos cantar. E essa música fala de humilhação, se eu me humilhar. E a gente pedir perdão é a gente se humilhar, Precisa passar por cima do orgulho ali. Mas é isso que Deus quer. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Então, nós vamos cantar e depois nós estaremos orando. Mas se você deseja, talvez conversar com alguém, ou aqui da igreja mesmo pode ter acontecido algo, não deixe para amanhã. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Resolva hoje, chega, abraça, ora.
Eu te garanto que o amor entre vocês vai vir de Deus. Deus vai fazer muito além. E eu creio, irmãos, que Deus tem algo a fazer nessa noite aqui. O pastor falou para mim: Milane, você vai levar a palavra? E eu falei: não, para variar. E ele falou: então você ora. Tá bom. E a gente foi dormir, e eu dormindo, Deus começou a ministrar, e eu acordei com tudo na mente. Aí eu falei para ele: olha, não tem nem como eu falar não, porque Deus me deu as palavras para falar. Ele falou: amém. Então, irmãos, eu sei, não é minha ideia falar sobre isso, não escolhi esse assunto. Inclusive, eu já preguei uma vez sobre esse assunto na igreja. Eu já falei: Rússia, eu vou pregar uma coisa que eu já preguei. Ele falou: mas Deus está falando para você falar? Obedece. Então o Espírito Santo deseja falar conosco esse assunto. Viva a compaixão. Viva a compaixão. Perdoe, irmão. Deixa o Espírito Santo agir. Você pode chegar em alguém, abraçar, orar. Não endureça o seu coração, mas ouça a voz do Espírito.